Olá pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante no ambiente do Node.js, que é o Framework Express. Assim como o Node, o Express ele é minimalista e ele traz um conjunto muito restrito de funcionalidades para que a gente possa construir uma série de aplicações de maneira muito prática. Eu quero mostrar para vocês alguns desses recursos. O primeiro deles diz respeito à arquitetura do próprio Express. E essa arquitetura ela está envolvida num design pattern, num padrão de projeto, que é o chamado middleware. O middleware, ele é a maneira como o Express ele lida com as requisições que chegam. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Olha só, quando você recebe uma requisição, e aqui está representada essa requisição pela entrada, a gente tem uma série de elementos que estão encadeados para tratar essa entrada. Tá? Então, essa requisição chega e ela é entregue ao primeiro middleware que está aqui no que a gente chama de Middleware Manager. Isso aqui é o núcleo do Express. Então, esse middleware A, se ele tiver condições de processar essa entrada e dar o retorno necessário, ele pode encerrar o processamento aqui. E aí ele dá essa resposta. Tá? Só que se não for o caso, ele chama então o próximo middleware da fila. E aí tem, né, o tratamento do middleware B. Se por acaso, né, também, vamos pensar aqui, chegou a entrada, esse middleware A ele não é o middleware a tratar essa entrada, então automaticamente isso é passado para o próximo middleware. Então você pode ter um tratamento programado para inicializar com o middleware A, fazer o tratamento com o middleware B e, na sequência, tratar com o middleware C até que no final eu tenha a minha saída. Tá? Então, você tem aqui uma condição de identificar, né, quais middleware estão envolvidos, de um middleware chamar outro ou de um middleware fazer o processamento e terminar a execução aqui com o output. Tá? Vamos aprofundar um pouco nisso aqui e já com alguns exemplos, tá? O middleware ele pode ser, gente, ó, o middleware, na verdade, ele é uma função que ele pode executar alguma lógica, ele pode mudar essa requisição, né, ou a própria resposta, ele pode encerrar o ciclo de processamento ele pode ser encerrado aqui, ou ele pode chamar a próxima função, né, dentro do Middleware Manager, tá? E esse middleware é quem processa aquela requisição HTTP e dá um retorno. Vamos ver isso na prática. Aqui a gente tem um código já de uma aplicação. Aqui a gente tem uma aplicação feita com o Express. Eu estou aqui dentro de um projeto, dentro de um projetinho, e o package.json dele já está fazendo a importação do Express. Né? Então aqui no código a gente faz a declaração do Express, fazendo, né, o require do módulo Express. A partir do módulo Express, aquilo que eu importo aqui é uma função, então eu vou disparar essa função, isso vai me dar um aplicativo do Express. Esse aplicativo do Express, ele tem dentro dele o Middleware Manager. E aí eu posso inserir vários middlewares dentro desse Middleware Manager. Então aqui, para começar, eu vou pegar esse aplicativo e vou inserir um middleware, essa função que está aqui é o middleware. Tá? Essa função eu vou inserir naquele fluxo de processamento. E aí eu vou falar o seguinte, essa função ela vai processar somente se eu estiver recebendo um método get. E eu estiver recebendo esse método get para a raiz daquele meu servidor. E logo na sequência eu uso esse aplicativo do Express para abrir um servidor HTTP aqui na porta 3000, ouvindo, né, requisições que chegam para esse servidor na porta 3000. Então eu vou disparar isso aqui, node index.js. Ao disparar isso aqui, o meu servidor inicia a execução. Vou então abrir aqui um navegador e o Express, o que ele cria é um servidor, então eu vou chamar esse servidor que está rodando na porta 3000 do meu localhost. E aqui eu já tenho então Hello World, que é exatamente aquilo que a minha função que está aqui, ó, ela se propõe a fazer.
tá? Então, ao executar o meu Express, eu abri um servidor que a única coisa que ele faz é processar uma requisição que chega e imprimir o Hello World como resposta, tá certo? Agora eu quero mostrar para vocês uma adição de um outro middleware dentro desse manipulador nosso, dentro desse middleware manager, que é o Express App. Então agora eu vou colocar aqui um outro middleware, app. Eu não vou usar o get, eu agora vou utilizar um outro método aqui do app, que é o use. O use, ele tem a seguinte função. Pode ser get, pode ser post, pode ser delete, pode ser put. Qualquer método que eu receber pela requisição, ele vai ser processado por esse middleware. Então vamos ter aqui um use. Eu não vou especificar rota, porque o que eu estou querendo fazer aqui é exatamente o seguinte. Se a requisição ela não for processada por nenhum middleware anterior, eu vou ter então aqui uma função que o que ela vai fazer é o seguinte, function rec has, e aí essa função eu quero que ela me retorne, né, já vou aceitar aqui a dica do Copilot, has, que é a resposta, eu quero que ele emita um status 404, que é o erro, né, de requisição inválida, e ele imprima aqui, ó, página não encontrada, tá? Então, vou parar esse meu servidor, vou iniciá-lo novamente, e voltando aqui, se eu agora digitar barra qualquer outra coisa, vamos colocar aqui, né, login.html, ele vai falar página não encontrada, e o retorno vai ser o retorno 400, se a gente investigar aqui em network, né, aqui, ó, em network, vocês vão ver que o erro que vai estar aqui, vamos fazer uma requisição novamente, a gente vai ter aqui o erro 404, tá? Se eu pedir só documento aqui, né, vocês vão ver que vai ser o erro 404 que está aqui. Então, vamos entender. Se eu recebo uma requisição, essa requisição, ela inicialmente vai ser confrontada com esse recurso que está aqui, ó. Eu estou fazendo uma adição de um middleware para o método get na rota barra. Se eu não estiver pedindo a rota barra, então não é esse o middleware que vai processar essa requisição. Então eu vou para o próximo. No próximo, eu tenho aqui um use que pega qualquer método e imprime, né, uma resposta falando página não encontrada com o erro 404. Tá? Então essa é a dinâmica do Express. E aí, agora eu vou incorporar com vocês aqui uma outra coisa que é o seguinte. Antes do get para o barra, eu quero fazer um app e vou utilizar o use, porque eu quero para todo método, para todo tipo de requisição, então também não vou colocar rota. E aqui eu vou fazer o seguinte, function rec has, e aí eu quero colocar uma coisa que é o seguinte, eu quero emitir no console.log, eu quero emitir aqui simplesmente a requisição fazendo um log do meu servidor, tá? Então eu vou aqui, né, requisição, e aí eu vou colocar alguns parâmetros. Esses parâmetros que eu vou colocar, eu quero obter aqui da requisição. Então, o próprio Copilot já me colocou aqui, ó, o método, a URL, e eu ainda vou colocar, antes disso aqui, vamos colocar aqui, ó, usando o próprio template, new date, e aí eu vou colocar aqui um to local string, tá? Ou seja, eu vou imprimir a data, vou imprimir aqui, né, falando que a requisição tem aqueles dados. Vou parar o meu servidor e eu vou iniciá-lo novamente, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou fazer uma requisição para o login novamente, olha só, vou requisitar, e percebam que ele não me deu retorno. Mas do lado de lá, ele já imprimiu aqui, ó, ele já imprimiu o log, né, da minha requisição. Então foi um get para login nesse dia e hora. Só que é o seguinte, eu não mandei nenhuma resposta. Esse middleware que está aqui, ele fez uma ação. A ação foi de log. Só que ele não deu um retorno. Então, da maneira como está aqui, ele processou
mas ele não deu uma sequência. Então aqui ó, a gente tem esse funcionamento que é o navegador está esperando. Eu vou parar isso aqui, vou encerrar esse servidor e aí eu quero trazer para vocês o seguinte, o tal do next. O next é um parâmetro para o meu middle que permite que esse middle chame o próximo, né, o próximo item aqui. Então, quando eu faço isso next aqui, o que eu estou fazendo é esse middle, ele vai imprimir o log e automaticamente vai chamar o next. Tá? Então, com isso, vou executar novamente aqui o nosso servidor, Node Index, e aí, ao requisitar aqui o nosso login, eu vou receber página não encontrada, meu erro 404 está aqui. Voltando no código, a gente vai ver que aqui, ó, as requisições feitas, inclusive tem uma requisição aqui do próprio Chrome, né? As requisições feitas estão aqui. Então eu vou fazer uma nova requisição para a raiz, né, para o barra, e a gente tem aqui, né, a requisição para o barra, uma requisição que foi feita pelo próprio Chrome, e eu tenho a resposta que é o Hello World. Ou seja, agora a gente começa a entender a lógica por trás do Middle Manager. Então eu tenho aqui um Middle, que ele é executado para qualquer método e para qualquer rota. Eu tenho aqui um Middle que é executado somente para a rota barra, e eu tenho aqui um Middle que é executado para qualquer requisição, fazendo aí, né, a impressão do 404, caso nenhum deles tenha processado aqui e dado um retorno finalístico. Tá? Então essa é a dinâmica. Voltando aqui na nossa apresentação, eu tenho aqui o seguinte, o middle, então, ele é uma função, tá? Então aqui eu tenho o app, eu vou colocar aqui essa função, isso é o middle, ele vai estar associado com o método HTTP que está aqui, então se é get, se é put, se é post, se eu utilizar use, eu estou falando que é para todos, né? E aqui eu tenho a rota. Vocês vão ver no material que a gente está disponibilizando para vocês que existem várias maneiras de definir essa rota. Tá? E aqui eu tenho a minha função com a requisição, a resposta e o next. Nesse caso aqui, né, o argumento next é para você chamar o próximo middle, o argumento de resposta é para você devolver coisas para o navegador, né, ou para o cliente que está solicitando, e o argumento de requisição, de solicitação HTTP, é para você pegar os dados que chegaram naquela requisição. Nós temos, no Express, nós temos uma série de tipos de middle. Nós temos middles do nível do aplicativo, como aqueles que a gente fez, do use e do get. A gente tem middles de roteador, então você pode criar um router, que é um outro elemento, um outro objeto do framework, né? E aí você cria uma rota e cria um sub-aplicativo em cima daquela rota, que é o nosso router. Você pode ter, né, middles com manipulação de erro, e aí agora a gente tem um parâmetro a mais que é o ER. Você pode ter middles integrados, como por exemplo o static, que permite você criar um servidor para arquivos estáticos. E você pode ter middles de terceiros, como Cookie Parser e outros vários. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. O middle static, né? O middle static ele permite que você crie um servidor de arquivos estáticos dentro de um diretório. Se a gente fizer isso aqui, ó, vamos lá? Eu vou pegar aqui, vou colocar depois do meu log, eu vou criar aqui um middle app.use para todas as requisições que vierem para site. Eu vou fazer aqui então um static express.static para a pasta chamada public. Então eu vou criar uma pasta chamada public e dentro desse public eu vou criar um arquivo index.html e aqui dentro desse arquivo index.html eu vou colocar simplesmente olá pessoal, esse é um exemplo, não, eu quero esse é o site da nossa jornada. Pronto. Aqui eu vou colocar jornada e eu tenho então um novo middle que é o estático, que ele vai pegar tudo que chegar para barra site. Vou parar aqui, vou abrir de novo e agora quando eu vier aqui colocar barra site, ele vai trazer então esse nosso arquivo HTML estático
que a gente acabou de colocar ali naquela pastinha. Então, fizemos, né? Continua tendo aqui, se eu não colocar site, eu vou ter o Hello World. Se eu colocar barra qualquer coisa aqui, a página não encontrada, e o tempo inteiro eu estou requisitando, estou gerando o meu log de todas as requisições, né? Do barra site, do barra, do, né, caminho qualquer aqui, e a gente então tem aí o Meteor Static para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho aqui agora um módulo, agora já é um módulo de terceiro, né? O módulo de terceiro, que é o Morgan, ele pode ser utilizado aqui, ó, eu tenho que colocar ele como um módulo externo, e aí eu vou usar, fazer um use aqui com o Morgan, passando um parâmetro comum, e isso vai gerar um log no formato tipo do Apache. Vamos fazer isso rapidinho aqui. Eu vou parar esse servidor, vou fazer um npm install Morgan, tá? Ele vai instalar dentro da pasta Node Modules, e aqui agora eu vou const Morgan, require Morgan, e aí ao invés de usar o meu log aqui, tá? Eu vou usar simplesmente aqui, ó. Vou tirar isso tudo e vou colocar Morgan, e aí eu vou colocar no padrão common, que é o exemplo que está aqui, ó, common. Com isso aqui, veja que é o seguinte, esse módulo ele já está preparado para chamar o next, então você nem precisa passar isso aqui, que ele já vai fazer isso automaticamente para você, tá? Então, Ctrl L, vamos limpar aqui e vamos abrir de novo Node index.js. Pronto, eu tenho o meu servidor rodando e agora vou requisitar isso de novo e ele vai emitir, olha o nosso log agora, ó, perfeitamente igual ao Apache, que é um servidor web, né, muito utilizado aí em aplicações. Então, ó, temos aí, né, uma resposta no log aqui. Isso é dada por esse módulo, que é o módulo do Morgan, que é um módulo de terceiros. No material, existem vários outros, como por exemplo aqui o do Course, para você implementar de cara todos os cabeçalhos que resolvem a questão de Course, que é uma requisição cruzada. Quando você recebe o site de um servidor e emite uma requisição para outro servidor, esse servidor para o qual você está emitindo essa segunda requisição, ela é uma requisição cruzada, porque saiu de um servidor e foi para outro. E aí o seu servidor precisa ter o CORS habilitado e a gente tem um recurso para isso, tá? Existem mais outras coisas muito interessantes que vocês podem ver com o Express e lá no material vocês vão ter isso com mais detalhes. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.